Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em alguns versículos. O primeiro, Hebreus 12, 15. Eu quero lhes falar nesta manhã a respeito da preciosidade da graça. Repete comigo. Preciosidade da graça. Nós precisamos restaurar a preciosidade da graça. A graça tem sido muito barateada, muito banalizada, diabolicamente banalizada. E é necessário que a igreja esteja atenta, lutando para restaurar a característica da preciosidade da graça. Hebreus 12, 15. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra de Deus assim: tendo cuidado, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Até aqui, ok? Então a graça de Deus, ela pode ser privada, ela pode ser resistida. E a ordem de Deus é que nós venhamos a seguir a Deus, seguir a paz de Deus com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Outro versículo que eu chamo a atenção para a graça de Deus está no segundo livro de Coríntios. Segunda epístola de Paulo a Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, é possível, perfeitamente possível, que muitos recebam a graça de Deus, mas em vão. Ok? 1 Tessalonicenses 5,19. A Bíblia diz que nós não podemos permitir que o Espírito de Jesus Cristo seja apagado, o Espírito Santo seja apagado. 5,19. Não extingais o Espírito, em outra tradução, não apagueis o Espírito. O Espírito de Jesus Cristo é a graça. Ele, Jesus, é a graça. A Bíblia está dizendo que é possível que por um descuido nosso, nós venhamos a apagar o Espírito de Deus, apagar a Cristo na nossa vida. Gálatas 2, 21. Capítulo 2 de Gálatas, verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não aniquilo a graça de Deus, ou seja, corremos o risco de termos a graça de Deus em nós anulada, aniquilada. E para encerrar, Gálatas também, capítulo 5, versículo 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, pessoas que abandonaram a graça de Deus. Ela pode ser abandonada, nós podemos cair da graça. Ok?
ok? Então eu trago-lhes uma mensagem baseada em outros textos também, mas eu escolhi estes como os textos base para introduzir a palavra de Deus. É importante nós entendermos o que é graça. A Bíblia nos mostra que a graça de Deus é toda a ação de Deus que busque em nós nos conceder, nos favorecer, nos abençoar com alguma coisa que nós não merecemos. Por isso é graça, ok? Qualquer coisa que você receba do Espírito Santo de Deus, qualquer coisa no mundo espiritual ou no mundo físico, natural, que você receba da parte de Deus, mesmo sem merecer muitas vezes, esta coisa no mundo espiritual ou natural significa que Deus te deu por sua graça, ok? Porque Ele é um Deus cheio de graça. É através da graça dEle que Ele nos favorece, mesmo quando nós não merecemos. Aleluia. E esta graça, ela é extremamente preciosa na nossa vida, pois ela é a fonte de todas as nossas bênçãos, todas as nossas vitórias, independente de nós merecermos ou não. Ela sempre vai estar atuando na nossa vida. Mas não podemos anulá-la, não podemos recebê-la em vão, não podemos cancelá-la, apagá-la, tudo aquilo que nós vimos nos versículos que foram lidos como introdução. Ok? É fundamental você compreender que a maneira pela qual a graça é manipulada pelo intelecto humano é desta maneira que o homem que manipula a graça de Deus por sua inteligência, por seu intelecto, é desta maneira que a graça pode ser, eu uso a palavra desidratada. Ou seja, o homem, quando manipula com o seu intelecto a graça de Deus, ele busca, via de regra, desidratar a graça. Em que sentido? No sentido de destruir dentro dela a sua preciosidade. Ele rouba a preciosidade da graça. Isto tem acontecido ao longo de todo o cristianismo, principalmente depois que a igreja cristã tornou-se uma religião deste mundo e muito poderosa. Os homens, por causa do mundanismo a que eles amavam, os homens, por causa de sua carnalidade, por essas razões que levaram a igreja muitas vezes a um processo de secularização, tornou-se alguma coisa secularizada, mundana, tornou-se uma instituição como uma instituição do mundo. Por esta razão, é possível que o homem desidrate a graça. Quando você começa a ler mais livros devocionais do que a Bíblia, você corre o risco de permitir a que esses autores desidratem a graça dentro de você. Talvez essa seja a maior tragédia, ou a causa da maior tragédia dentro do meio cristão. A leitura de livros devocionais em substituição da Bíblia Sagrada. Há crentes que não conseguem ler a Bíblia de
tão viciados que eles estão em lerem os comentaristas, os autores, que ele é mais simpático a eles. E isto tem sido uma causa terrível da destruição da fé do povo de Deus. A fé tem sido desidratada através dos livros devocionais. Por quê? Porque não é lendo um livro devocional que a tua fé aumentará. É lendo a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Não é o ouvir pela opinião de Charles Spurgeon. Não é pelo ouvir a opinião de Agostinho. Não é pelo ouvir a opinião do pastor João Freitas. Não é pelo ouvir a opinião de John Wesley. Não é pelo ouvir da opinião do homem. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia, observe o teu comportamento viciante de ler autores humanos que emitem suas opiniões. E qual é o perigo? É que eles, através do seu intelecto, muitos deles mundanos, muitos deles secularizados, se vestem de crentes, carregam Bíblia nas mãos, têm uma voz equilibrada, não berram, não gritam, têm uma grande aceitação. Muitos deles têm milhões de seguidores na internet. Eu conheço pelo menos um que tem milhões de seguidores na internet. E ele é um especialista em desidratar a graça de Deus. E o gado não percebe. Porque o gado é conduzido aos livros devocionais, não à Bíblia Sagrada. As pessoas são conduzidas a lerem Calvino. São seguidoras do arianismo, do calvinismo. Valorizam Agostinho, honram John Wesley, honram Spurgeon. E falam tudo de cor que esses homens dizem, mas não dominam a Bíblia Sagrada. Ao contrário, de tão manipulada que foi por esses livros devocionais a palavra de Deus, de sorte tão manipulada que acabou a graça desidratada dos seus elementos de maior nutriente possível no mundo espiritual para os crentes, para as pessoas de um modo geral. Eu vou para o mundo natural para explicar isso. Se você não entender no mundo natural, depois marca um gabinete comigo para eu orar por você. Amém? Porque se não entender no mundo natural, não vai entender no espiritual nunca. Então a gente ora depois, faz uma campanha de libertação no gabinete, tá bom? Você conhece o sal? Conhece. E o açúcar? Também. São duas substâncias que foram manipuladas pelo ser humano. Se você quer acabar com a tua vida, continua consumindo esse sal de cozinha que está vendendo no mercado. Você vai morrer de pressão alta. O que tem nesse sal? Bom, de tão manipulado que o sal foi, retiraram na manipulação todos os nutrientes do sal e deixou lá um tal de cloreto de sódio para te matar. Aí as pessoas que não entendem isso, vão lá e compram a morte. Cada vez que compram, estão se matando. E é baratinho. Tudo que é para matar é baratinho, né? Entende?
É baratinho. E porque é baratinho, as pessoas não pensam, não procuram entender, não procuram saber, não procuram compreender. Não querem pagar por um sal mais caro. Sal rosa do Himalaia. Um sal integral. Um sal marinho. É mais caro. Então eu prefiro morrer de pressão alta. E pressão que pode levar a um AVC, um acidente vascular cerebral, desgoverna a saúde da pessoa e cada vez vai destruindo mais e mais conforme vai chegando a idade, e a causa está ali. Na obra de Deus, não, a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Mas como é que o homem conseguiu apodrecer aquilo que Deus fez? Manipulando com as suas mãos. Interesse do lucro. Você está entendendo? A mesma coisa o açúcar. Todo mundo chega no mercado e procura aquele açúcar mais branquinho. De preferência o que está em promoção. Mas Deus não fez açúcar branquinho. Ele está branquinho porque o homem manipulou. E retirou do açúcar todos os minerais que abençoavam a saúde humana. Venderam à parte esses minerais e deixou lá glicogênio, deixou lá um bando de miséria para destruir a vida do homem, e bota a propaganda na televisão, bota a propaganda na mídia e faz o homem comprar. E as pessoas compram. As pessoas estão acostumadas com açúcar branquinho, que elas olham o açúcar integral e falam, ai, feio, escuro. Ainda faz cara de nojo. Há 3 substâncias branquinhas que destroem o homem: o açúcar, o sal e a cocaína. Tudo através de processo de manipulação. Ok? Jogo de interesses. E quem são os alvos? Nós. Quem são as vítimas? Nós. Que nos afastamos do original de Deus. O açúcar pretinho é o original de Deus. Cheio de substâncias químicas favorecedoras da melhora da saúde do ser humano. Mas o ser humano quer o branquinho. Ele quer o manipulado. Geralmente é o mais barato. Ele está procurando o mais barato. Está procurando muitas vezes a promoção. É nesse ponto aí, é com este prisma que você tem que vir para a Bíblia. Por quê? Porque tudo que Deus fez é bom. Mas o homem, ele é especialista em estragar aquilo de bom que Deus fez. Se você tiver essa preocupação e vier para o mundo espiritual, vier para a Bíblia Sagrada, você não vai correr risco algum de abraçar uma graça que não vale nada, acreditando que ela é de Deus. E eles tentarão te convencer, obrigado, amada, eles tentarão te convencer que é de Deus. Eles manipulam a Bíblia para isso. Manipulam a palavra de Deus. Muitos deles inconscientemente, porque são ventrílocos de autores. São marionetes de escritores. Se distanciaram da Bíblia, foram para os livros, para ler o que o homem pensa, ler o que o homem sabe, aprender do homem.
Eu me lembro de Paulo dizendo, por escrito na Bíblia, eu não aprendi evangelho de homem algum. Algum. Nenhum. Nenhum. E o cristianismo que nós estamos vivendo é um cristianismo que está sujeito a uma tragédia cada vez pior, da influência do homem, manipulando, não com as mãos, como o homem faz com açúcar, com sal, mas manipulando com a mente. Mente manipuladora da graça de Deus. Isso é muito sério. E você vê isso direto, até mesmo nos tradutores da Bíblia. Você pega o Salmo 5º, versículo 5º. Quando deveria ser traduzido, Deus odeia aquele que pratica a maldade. Não, o camarada manipulou. E tirou o verbo odiar ou detestar e colocou o verbo aborrecer. Qual a consequência dessa manipulação? A pessoa pratica a maldade e acha que está causando algum aborrecimento em Deus. Será que ela está causando algum aborrecimento em Deus? Não. Ela está causando a ira de Deus contra ela. O ódio de Deus contra ela. Deus está detestando, Deus está a ponto de vomitá-la de sua boca. Mas manipularam a palavra de Deus. Na hora da tradução, ao invés de colocar algo adequado ao contexto próximo e ao contexto remoto, não, pegaram uma palavra lá, imprimiram e botaram para vender a Bíblia. Essa Almeida corrigida, ela é especialista nisso. Especialista nisso. Há outras passagens que o verbo aborrecer foi colocado de uma forma precisamente correta. Por quê? Porque no contexto próximo e remoto está revelado que aquilo aborrece ao Senhor. Mas não há razão para o Senhor detestar, odiar, mas aborrece. Por exemplo, abra lá em Lucas. Abra em Lucas capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui é aborrecer mesmo. Por quê que não pode ser odiar? Por simples motivo que Deus manda cada um de nós amar nosso pai, nossa mãe. Mas, ao mesmo tempo, Deus manda aborrecê-los quando eles forem ímpios, não seguindo a fé deles. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmã, mulher, esposa. Você é convocado a aborrecer até a tua própria vida. Lê aí o versículo. Porque se você não aborrecer esse pessoal todo, não pode ser discípulo de Jesus. Ah, eu não quero aborrecer meu filhinho, não. Vai ser discípulo de Jesus nunca. Eu não quero aborrecer minha mãe. Eu não quero contrariar meu pai. Como assim? Se eu não contraria o meu pai e minha mãe, jamais seria crente. Eu sou o primeiro crente de uma família de idólatras,
que consultava o pai de santo de noite e ia na igreja católica de dia. Foi nesse ambiente que eu nasci. Eu não só aborreci meus pais, como isso gerou neles um sentimento de quase nojo a meu respeito, de tal sorte, de tal forma que eles estavam envolvidos na religião. Então a condição para ser discípulo de Jesus é aborrecer mesmo. Não é odiar o pai. A tradução aqui está correta. Porque o próprio Deus diz que o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honra teu pai e tua mãe. Deus não é louco para mandar honrar e depois odiar. Agora, abra comigo em Provérbios. Livro do rei Salomão, capítulo 8. A única maneira de vocês criarem anticorpos para resistirem a este golpe satânico é se afastarem o quanto possível dos livros devocionais. Tem muitos autores que vocês podem ler. Bom, você pode ler qualquer um, desde que você esteja afiado na palavra. Porque, lendo qualquer um, o que acontece? Quando você não concordar, você risca. A Bíblia diz, examinai tudo e retém o que é bom. O que não for bom, risca. O que não pode é você se enamorar, se apaixonar espiritualmente por um autor e daqui a pouco está comendo as bolotas de porco que ele está vendendo nos livros dele. Toma muito cuidado com isso. Não pode, a leitura da Bíblia não pode ser substituída. Você não aumenta 1 milímetro em fé lendo nenhum autor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Não diz ouvir a palavra, diz ouvir da palavra. O que a palavra te permite ouvir? A revelação de Deus. Entenda. Você tem que buscar a revelação de Deus dentro da palavra. Ainda mais numa palavra que já está toda manipulada, toda desidratada. Observe Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Mas como assim? Aborrecer? Quer dizer que eu tenho que aborrecer Satanás. Eu tenho que aborrecer o pecado. Sabe o que é isso? Processo de desidratação. O mesmo problema do Salmo 5, versículo 5. Ao invés de botar odiar, detestar, botou aborrecer. Desidratou. Perdeu o sentido. Perdeu a pegada. Sabe? Homem de mão leve, parece mão de boneca. Vai apertar a mão, parece que está apertando a mão de uma donzela. Você entenda. Tem que haver pegada. Forte. Radical. Por quê? Porque esse processo de desidratação, o objetivo dele é satânico, é diabólico. A mente por trás do engano que esses homens estão cometendo, a mente por trás é do diabo, são demônios, espíritos de engano, diz a Bíblia, que geram doutrinas de demônios. E onde estão essas doutrinas de demônio? Na Bíblia? Não, nela não. Estão nos livros que você compra na livraria. Eu consumo livros também, mas com um borrão enorme na minha mão direita.
pronto para rabiscar, para rejeitar, para jogar no lixo. Aí você está pronto para comprar algum livro numa livraria evangélica. Porque vivemos um tempo perigoso. O tempo perigoso de comprar livro numa livraria evangélica. Por causa do processo de desidratação da graça de Deus. É uma graça preciosa. Tão preciosa que Deus diz, olha, se o teu olho pecar, faz o seguinte, arranca ele. É melhor que você entre com um dos olhos no céu do que com os dois no inferno. Deus manda arrancar. Por quê? Porque a graça é preciosa. Ela não é uma graça sem vergonha, barata, não vale nada. Não. Ela é extremamente preciosa. Se a tua mão pecar, corta ela. Óbvio que isso tem sentido figurado. Mas Deus explica porque é melhor que tu entre com um dos braços, uma das mãos no céu e não com as duas no inferno. Deus está dizendo, amputa na tua carne. Deus está dizendo, cuidado com a tua carne. Ela é extremamente perigosa. Ela é mais perigosa que Satanás. Já repeti isso aqui N vezes. Porque Deus nunca mandou você resistir à carne. Ele manda você resistir ao diabo. Mas a carne não. A carne, ele manda tu matar ela. Ela é muito mais perigosa que o diabo. Entenda em nome de Jesus Cristo. Então, por que que Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o coração dele? O que havia em Davi? Você não pode ultrapassar isso na Bíblia e continuar lendo sem entender o que está escrito. Porque senão você decorou. Trazer Bíblia de cor não gera conhecimento. Não gera conhecimento. Quanto mais conhecimento de Deus. Se policie para você não ultrapassar alguma coisa que você não entendeu o que está acontecendo, não entendeu o sentido e já vai para o capítulo seguinte porque você quer acelerar a leitura. Não, Bíblia não foi feita para ser lida. Tem que se meditar na Bíblia. É melhor você parar, pensar, orar ao Senhor, falar, Senhor, aqui está dizendo que o coração de Davi era igual ao teu, semelhante ao teu. Qual é o mistério disso aí? Porque se eu passar disso, não entendi nada. Não compreendi nada. Onde é que está a revelação disso aí? A revelação é a seguinte: Davi odiava o que Deus odiava e amava o que ele amava. Simples. Essa era a característica fundamental da comunhão de Davi com Deus. Ele era sujeito a pecar? Sim, pecou brabamente. Mas o nível de arrependimento dele emocionou o Senhor. Foi um dos homens na Bíblia, um dos poucos homens que experimentou de Deus o não e amou Deus mais ainda depois. Há crentes que experimentam não de Deus, vão embora da igreja. Troca de igreja para ver se lá recebe, na outra recebe o sim. Deus disse não. E disse não em pouca coisa? Disse não em relação àquilo que ele estava chorando, pedindo a Deus um milagre, uma intervenção sobrenatural para manter o filho dele, um bebezinho.
com vida. Deus disse não. Vai morrer. Ele aguentou o tranco. Ele aguentou o não de Deus. Deus percebeu em sua infinita misericórdia que aquela criança seria alvo de anedotas, piadas o resto da vida. Seria perseguida pelos demais irmãos. Seria alvo de injustiças do povo contra ela. Por causa da morte de Urias. Deus falou, não. O reino dos céus é das criancinhas. Manda ela para mim. Mas, Senhor, não. Aprende a receber os nãos de Deus. Aquele não de Deus foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque o segundo filho, chamado Salomão, não era ele quem merecia, do ponto de vista da lei de Deus, o trono de Israel. Ele não era primogênito, ele não era nada. Ele era tido na família como um filho da adúltera. Pois a Bíblia diz que Deus se apaixonou por ele. Matou o primeiro e se apaixonou pelo segundo. E não fez caso nenhum dos demais filhos. Olha que rolo. Entenda Deus. Quando você achar que Deus não tem razões, não tem motivos para te dizer um não, Ele diz um não porque Ele te ama. Tiago disse, vocês quando pedem oração, vocês pedem mal. Nós pedimos mal. Nossas orações não são boas para nós. Muitas são orações egoísticas. Outras interesseiras. Outras carnais. Graças a Deus que Ele filtra as nossas orações e Ele decide as que Ele vai conceder e as que Ele vai negar. Seria uma desgraça para a nossa vida Ele dizer só sim. Porque a Bíblia diz, nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Entenda em nome de Jesus Cristo. É fundamentalmente importante você tornar-se um agente de proteção da preciosidade da graça de Deus na tua vida. E não há maneira para você se tornar esse agente, senão meditando na palavra. Leia a palavra, medite na palavra e muito pouco nos livros. Muito pouco. A tua fonte de inspiração não é Armínio, nem é Calvino. São correntes que se opõem, mas nenhuma das duas é a tua fonte de inspiração. Não pode ser. Eu sou calvinista, é um idiota. Eu sou arminiano, é outro idiota. Você tem que ser Bíblia. Bíblia. Entenda. Você tem que ser palavra de Deus, não do homem. Não do homem, porque o homem manipulou com a sua mente, com o seu intelecto. Ele já manipulou. Como eu amo a igreja luterana. Uma igreja tão honrada de Martinho Lutero. Você sabia que Martinho Lutero criou doutrinas que Adolf Hitler se apropriou dela para matar os judeus? A fonte foi Lutero. Entenda em nome de Jesus Cristo. Isso é muito sério. Pastor, eu estou entre aqueles que amam a predestinação individual. Bom, do ponto de vista da Bíblia, nós somos predestinados sim.
mas por causa da igreja que foi predestinada, não individual. Abre em Efésios. Não há predestinação individual. Encontraram Efésios, capítulo 1? O versículo 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Que predestinação é essa? Nos predestinou. É a predestinação da igreja. Não é a minha, eu, João, predestinado. Como é que você descobre isso? Vai no versículo 1 do capítulo 1. Em toda a epístola de Paulo, falando de predestinação ou não, ele sempre fala com a igreja. E ele diz aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está falando da igreja, do corpo de Cristo. A mensagem que ele vai falar é para o corpo de Cristo. Se eu me mantenho na igreja de Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, o corpo é predestinado, eu também sou. A cabeça é predestinada, que é Cristo. E o corpo, que é a igreja, também é predestinado. No momento que eu saio da igreja, me desvio, vou para o mundo, vou para o pagode, vou para o pecado, acabou a predestinação. Não há predestinação individual. Por que não há? Porque Jesus veio para a salvação de todos os homens. Mas será que eles não sabem disso? Sabem. E qual é a razão de dizer isso? Predestinação individual. É a carnalidade. É o mundanismo. Eles têm que ter uma doutrina que abrande a fúria da ira de Deus contra o pecado deles. E abranda. Não abranda? Abranda muito. Só tem um problema. A graça de Deus será estorvada no momento em que eu digo que eu sou predestinado. Então a graça de Deus, ela não se manifestou para a salvação de todos os homens. O que que Paulo disse quando escreveu a carta para Tito? Ele disse: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. No momento que eu digo, eu sou predestinado, opa, essa graça aí é vagabunda. Essa graça é discriminatória. Eu sou, mas ele não é. Eu fui eleito, ele não foi. Agora veja como é diabólico isso. Doutrina do diabo mesmo, elaborada no quinto dos infernos e entrou nos livros evangélicos. Olha como é diabólico. Eu sou predestinado, eu sou eleito. Ele não é, vai para o inferno. Ah, então quer dizer que a graça de Deus para ele está mandando ele para o inferno? Porque a graça veio trazendo salvação para todos os homens. De repente a graça mudou de plano e sendo ele, a graça manda ele para o inferno. Graça diabólica. Tu concorda ou não? Decisão é tua. Salvação individual. Para mim não há nada mais diabólico criado por Satanás do que a doutrina da predestinação e eleição individual. Por quê? Porque para aqueles que não são eleitos, a graça manda eles para o inferno. Como assim? Abre em Tito. Como assim? Como assim?
a graça se há manifestado, trazendo, versículo 11 do capítulo 2, porque a graça não é a graça de Calvino, é a de Deus. As pessoas hoje estão interessadas na graça ensinada por Calvino, mas a tua Bíblia não fala da graça de Calvino, nem da graça de John Wesley, ou da graça de Ário, ou de A, de B, de Agostinho. Você está entendendo? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é essa graça? Ela é uma pessoa. É Jesus. Ele é quem se manifestou. Ele aparecia no Velho Testamento em uniforme de camuflagem. Dá para entender? Policial camuflado. Já viu um carro de polícia camuflado? Tu passa na rodovia, tá lá aquela picape F-150 com a prancha de windsurf, né? E tu olha e fala, ih, garotão próspero. De repente abre o vidro, aparece um camarada de 2 metros de altura, uniformizado de polícia. É assim que Jesus aparecia no Velho Testamento, como anjo do Senhor, camuflado. Por isso que a linguagem aqui é se há manifestado. Então ele se manifestou. E por que não se manifestou no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento não era tempo dele se manifestar. Ele não podia se manifestar. Trouxe salvação a quantos homens? Todos. Vira a página para frente e abre em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Hoje a gente quebra essa doutrina do diabo aqui na igreja. Deus vai te imunizar desse inferno. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por... Ué, que graça diferente é essa, rapaz? A graça de Deus diz que ele morreu por todos. Ele não morreu por uns sortudos como eu. Aleluia. Sou predestinado, fui eleito. Glória a Deus. Por que tu foi eleito? Sei lá, rapaz, sou um sortudo. Eu sei que Deus me escolheu desde a fundação do mundo. Oh, que glória! E você foi justificado dos pecados ou tu foi justificado pessoalmente? Essa graça, ela é tão vagabunda que ela não justifica ninguém dos pecados. Aleluia. Porque o cara não se arrepende do pecado. Crente uma vez salvo, salvo para sempre. Ei, vida boa. E cai, levanta, e levanta, e cai. E cai, levanta, levanta, e cai. Fica caindo, levantando. Bate no peito, orgulhosamente e diz, sou um escolhido. Sou um eleito. Uma vez salvo, salvo para sempre. Oh, glória. Pode pecar à vontade. Que coisa gloriosa. A preciosidade da graça sendo destruída. Entenda. O pecador só é justificado, entenda, quando ele se arrepende do pecado. Não é quando ele vem à frente na igreja, emocionado, levanta a mão. Enquanto ele não for lá para fora, não mostrar que se arrependeu, aquele que confessa, pede perdão a Deus e deixa o pecado, alcançará misericórdia. Mas tem que deixar o pecado, tem que abandonar o pecado. Entenda, quando
quando perguntarem a você, mas está na Bíblia escrito predestinação, eleição, como é que você explica? Vai no versículo 1 que lá está a explicação. Esta palavra, como todas, é para a igreja, não é para mim, João, pessoalmente. Deus não está falando da minha salvação, está falando da igreja dele. A igreja foi predestinada. Enquanto eu sou igreja, estou debaixo da predestinação. No momento que saio da igreja, abandono a igreja, acabou a predestinação da igreja. Ah, mas eu não tenho, Deus me chamou de predestinado. Não era predestinado na igreja. A minha predestinação era da igreja. Entenda em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas leem nesses livros aí desses autores. Não. Todo sacrifício, todo preço. Jesus teve que pagar todo o preço e ele já pagou todo o preço. Já pagou todo o preço? Já. A parte que cabia a ele não foi paga. Sem dúvida. É 100% verdadeiro. Mas tem a minha parte. Lucas capítulo 14. Vamos lá? Tem a nossa parte ou não tem? Tem. A parte de Deus ele pagou. O preço que o filho pagou para Deus não foi um preço ultra, mega, max elevado. Foi um preço que Deus falou, tá bom. Tá bom. Olha o tanto que Deus nos amou. Deus não poupou Jesus de nenhuma gota do cálice da cruz, nenhum sofrimento ele foi poupado, de nada, nada, absolutamente nada. Deus viu que o preço era suficiente. Mas isto quer dizer que eu não tenho que pagar nada? Oh, meu Deus do céu. Bíblia do diabo, isso é Bíblia segundo Satanás. Doutrina diabólica. Abriu em Lucas 14? Amém? Então vamos começar do versículo 27. Depois vamos para o 23 e 26. 25 e 26. Mas vamos direto para o 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é ser discípulo de Cristo? É aprender o que a Bíblia diz? Não. Ser discípulo de Cristo é seguir os passos dele. Ok? Você começa a ser discípulo quando você segue os passos dele. Ser discípulo não é meramente ler a Bíblia, estudar a palavra. Não, não é. Mas precisamos ler a Bíblia, estudar a palavra, para sabermos como daremos os passos que ele deu. Como pisaremos nas pegadas dele. Mas discípulo de Cristo não é meramente um seguidor de Cristo. Seguidor é outra coisa. O cara pode seguir por muitos interesses. O discípulo, ele é um seguidor diferente. Ele é um seguidor que pisa aonde Cristo pisa. Ele não pisa por conta própria. Ele não se desvia do caminho. Ele dá os passos de Jesus. Ele segue os passos de Jesus. Isso é ser discípulo. É nesse aspecto que ele disse: qualquer que não levar a sua cruz
não vier após mim, olha aí, ó, seguir os passos, vir após ele, mas com a cruz no lombo. Jesus já não carregou a dele? Boa notícia, tem uma para mim carregar. Para eu carregar, aliás. E para você carregar. Ok? Tem a nossa cruz para carregar. Não deixa nenhuma doutrina diabólica se basear numa verdade manipulada. Qual é a verdade manipulada? É dizer para você, ele já pagou todo o preço, ele já carregou a cruz, tu vai querer carregar o quê? Aí você diga, eu também tenho uma cruz para carregar. A minha fonte de inspiração é a Bíblia Sagrada. Não é Agostinho, Calvino, não é o arianismo, não é nada disso. Não são os homens, é a palavra de Deus. O Senhor, ele escreveu logo abaixo 2 parábolas. São chamadas de parábolas gêmeas. Tem o mesmo objetivo. Uma está no versículo 28, outra está no versículo 31. A primeira parábola é a parábola da torre. Jesus diz assim, olha, você quer me seguir? Então calcula bem. Calcula bem o custo. Por quê? Porque um certo homem queria construir uma torre. E ele deu início à construção sem calcular exatamente os custos até o final da obra. E ele foi surpreendido. Sem dinheiro para terminar a obra, passou vergonha e desistiu da obra. Depois, na outra parábola, ele dá o mesmo ensino, mas através de um exemplo diferente. Mas o ensino é o mesmo. No segundo exemplo, é a parábola do rei. Como assim? Jesus diz, olha, cuidado para você não ser precipitado em me seguir de qualquer maneira. Não seja, como é que dá o nome? Fogo rápido, como é que é? Fogo de palha, isso. Né? Não seja fogo de palha, aquele fogo que cresce rápido e com a mesma velocidade que cresce, sai da igreja, desaparece e ninguém mais sabe nada. Apagou o fogo de uma hora para outra. Entenda em nome de Jesus. Para não sermos fogo de palha como discípulos de Cristo, Jesus manda nós pararmos e calcularmos o custo. Custo de quê? Ele diz, um certo rei queria ir à guerra. O rei que vai à guerra, se ele tem um inimigo, ele precisa saber do poderio militar do inimigo. Jesus diz, se o exército inimigo vem contra você com 20 mil homens, tome cuidado. Se você só tem 10 mil para a tua defesa. Calcula bem exatamente se a tua defesa é suficiente para resistir ao teu inimigo. Está entendendo? Nas 2 parábolas, Jesus está falando com a multidão. Multidão de quê? Seguidores. A multidão vem atrás dele. Jesus para a multidão e diz, para. Vocês estão me seguindo, mas eu não estou em busca de seguidores. Eu estou em busca de discípulos. Lembra que Jesus disse lá em Mateus, fazei discípulos de todas as nações? Nós continuamos a obra dele. A obra que nos cabe fazer é levantar as pessoas como discípulas de Jesus, não seguidores. Seguidor pode seguir por muitos interesses. Aqui é discípulo, ou seja, é um seguidor que vai seguir calculando o custo.
porque tem custo. Se é para calcular o preço, é porque tem preço. Se é para calcular o peso da luta, é porque tem luta. Se é para calcular o custo, é porque Jesus não pagou todo o custo. Ele pagou todo o custo dele, que o Pai impôs a ele. Agora entenda, Deus impôs a nós um outro custo: negar-se a si próprio, tomar a cruz. Reclamar de quê? Segue a Jesus. Aquilo que eu estou fazendo agora tu não entende, mais tarde tu entenderá. Para de reclamar e segue a Jesus. Aquele que não... Agora vem um versículo que nós não lemos, os dois de cima, dizendo: aquele que não aborrecer pai e mãe por causa de mim não pode ser meu discípulo. Aquele que não aborrecer irmã, contrariar irmão, contrariar filho, contrariar a família toda, não pode ser meu discípulo. Tem custo, tem preço. Não deixa nenhum filho do diabo com Bíblia na mão, metido a crente, metido a reformado da hora, dizer para você que não tem mais preço, que Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo o que cabia a ele. Aleluia. Sabe quando a graça se torna preciosa? Lembram de Apocalipse 3:20? Diz assim lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Cear, jantar, comunhão, né? Mesa fala de comunhão. Comunhão. Eu terei comunhão com ele, mas a decisão é dele. A mim, o meu papel é bater ao seu coração, incomodar o seu coração. Mas Jesus não vai arrombar a porta. Não vai. Ele não vai meter, se tem fechadura do lado de fora, ele não vai meter a mão na fechadura. Somos nós que temos que meter a mão na fechadura. A Bíblia diz: aquele que abrir. Isto quer dizer, é possível que muitos não abram. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, lá no finalzinho do capítulo, ele disse que a morte de Jesus viria a alcançar a muitos. Ele não diz todos. Aleluia. Muitos. Por que o muitos? Porque aquele número de pessoas refletida pelo muitos seria o número daqueles que abriram para Jesus entrar. Você está entendendo? Mas a salvação, a morte dele foi para todos. 1 Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A quem Paulo está se referindo aqui? Deus, nosso Salvador. A Jesus. Ok? Entre as três pessoas da Trindade, quando ele fala Deus, está falando da deidade. Quando ele fala nosso Salvador, ele está falando do próprio Jesus. E ele está dizendo o quê? Que isto é bom e agradável diante de Jesus. O quê? O que ele vai dizer agora. E o que ele vai dizer? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que história é essa que Deus na fundação do mundo, elegeu um bando de sortudos para ser salvo? E a graça de Deus, que tem mais cara de diabo, elegeu outros para jogar no inferno? Que graça é essa? Isso é graça diabólica. Você tem que ter personalidade, amém?
Cuidado, para você não ser aquele tipo de menina ou mulher. Eu tenho uma dificuldade de dizer não. Abre o teu olho. Eu fui promotor criminal. Eu trabalhei em muito processo de estupro. Mas minha filha, interrogando a menina, como assim? Você não se mancou, não se deu conta do propósito desse rapaz? Eu tenho uma dificuldade, doutor promotor, de dizer não. Eu tenho uma dificuldade de condenar, então. Você está entendendo? Não tenha dificuldade de não. Diga não para esses pregadores do inferno. Diga não. Não se impressiona com o gestual deles elaborado. Não se impressiona com o terno alinhado, cabelo. Não se impressiona com o tamanho da Bíblia. Não se impressiona com os milhões de seguidores. Valoriza a tua alma. Há um eterno peso de glória para o teu não. Não, não é assim. Eu me lembro do Billy Graham, no meio de um estádio de futebol, no auge da carreira dele. Ele combatendo essa doutrina, ele disse assim: se eu estiver equivocado, e Deus realmente elegeu uns para a predestinação da salvação e outros para o inferno, Ele não me merece. Você entende? Tem que ser macho. Tem que ser homem. Por quê? Porque são manipuladores. Manipuladores da verdade. Eles usam o intelecto para justificar a vida de pecado. O mundanismo que eles amam. Tudo neles é justificado. Entenda em nome de Jesus Cristo. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O preço que ele pagou pela redenção foi para uma redenção por todos. Você percebe o quanto essa doutrina é diabólica? E ela está lotando igrejas. Lotando igrejas. As pessoas estão batizando de qualquer maneira. Batismo do diabo. As pessoas nem esclarecidas são a respeito do batismo e já estão sendo batizadas. Isso é uma loucura. Isso é magia. Isso não é batismo, entenda. O batismo, ele requer uma proclamação pública, uma convicção. Não uma declaração, uma convicção interior de arrependimento e fé. Entenda. Se eu te disser que a graça de Deus só presta para uma coisa, você se agride? Só serve para uma coisa. Mas é uma coisa tão maravilhosa, que faz com que ela continue a ser preciosa. Aleluia. Ou melhor, não é a graça de Deus, é a nossa fé. A nossa fé, entenda em nome de Jesus, ela só serve para que nós venhamos a tomarmos posse
daquilo que a graça de Deus tem para nós, revelada na palavra de Deus. Pegou? A fé não serve para mais nada. A fé é um instrumento através do qual tem uma única utilização e exclusividade. A fé, ela tem por objetivo te dar posse do que a graça de Deus quer para você. Mas a condição é a graça de Deus querer para você segundo a palavra, a promessa de Deus. Amarrou. Percebeu? Não é qualquer graça de Deus. Aí é que está o perigo. Veja, para matar o ser humano, é suficiente uma gota de veneno dentro de um copo cheio de líquido. Não precisam 2 gotas, 3 gotas, metade do copo ou ele inteiro. Não. Uma gota de arsênico dentro de um copo com água mata qualquer pessoa. A Bíblia diz isso, diz a mesma coisa com objetos diferentes. Ela diz assim: um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouco de fermento introduzido na massa contamina toda a massa. Aleluia. Por isso é importante entender que a fé, ela tem por objetivo ser um instrumento de Deus para fazer com que você receba da graça de Deus. Não é qualquer coisa. É da graça de Deus segundo a promessa que Deus prometeu na palavra dele. Fora disso, a fé não tem mais utilização nenhuma. Nenhuma. Porque tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Só que esta graça, aquilo que recebemos tem que estar dentro da promessa constante da palavra de Deus. Se não estiver, é bom que nós não tenhamos fé. Lembra de Jesus, depois de curar algumas pessoas, ele disse: vai, a tua fé te salvou. É porque existe uma fé salvífica e outra que é mortífera. O jovem rico, quando procurou Jesus, ele procurou querendo a salvação. Senhor, para que eu possa ser salvo, o que é necessário? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Eu os tenho cumprido a todos. É, ótimo. Vamos então provar isso. Pega tudo que tu tem, vende, doa aos pobres e me segue. Vou fazer de você um apóstolo. Ele tinha fé? Tinha. No lugar errado. Quando a fé é posta no erro, não salva ninguém. Mas continua sendo fé. Eu saio de casa, pego o meu carro, venho aqui para a igreja, eu tenho fé que vou chegar aqui. Daqui a pouco saio para almoçar com a esposa, eu tenho fé que vou ter um bom almoço com a esposa. Pego um avião, vou para a América ver os filhos, eu tenho fé, tudo é alto de fé. Só que essa fé só será salvífica se ela tiver relação com a salvação e eu estiver amparado dentro da palavra de Deus, se a graça de Deus estiver ali presente naquela palavra. Entenda em nome de Jesus. Aleluia. Isso vai estar gravado e depois vocês copiem numa folha.
um dos piores inimigos da igreja do Senhor hoje na terra é a graça que dizem que é de Deus, mas a Bíblia não coloca como graça de Deus. Essa graça manipulada, essa graça barata, desidrataram a graça de Deus, manipulando com a mente, produziram uma graça parecida com a de Deus e dão para o povo de Deus se alimentar. Essa graça tem sido uma das maiores assassinas da fé de cristãos. As pessoas têm posto em risco a própria salvação, abraçando essa graça, que de Deus não tem nada. Outro exemplo. A graça que for pregada para você, que veio trazer para você um perdão de Deus, onde não é preciso arrependimento, fuja dessa graça. Ela é venenosa, diabólica, satânica. Algum pregador pode pregar essa graça para você e a ordem de Deus para você é: sai daí, povo meu, larga essa Babilônia. Perdão sem arrependimento. É a graça que nós dispensamos a nós mesmos quando pregamos a salvação sem o arrependimento. É outra maneira, não é? Não só o perdão sem arrependimento, mas pregar a si próprio uma salvação que não exige arrependimento. Pregar às pessoas uma salvação que não exige arrependimento. Na internet há homens que têm milhões de crentes seguindo eles. Estão destruindo a preciosidade da graça ao destruírem, aniquilarem o arrependimento. A preciosidade da graça, ela é destruída na Santa Ceia, quando não há confissão de pecado. Quando o povo celebra a Santa Ceia como um hábito, e não há confissão de pecado. Dentro da Santa Ceia, importa que nós venhamos a separar um tempo onde a palavra é ministrada e se dê a oportunidade às pessoas de confessarem os seus pecados. Ou umas às outras, se houverem pecado contra o outro da igreja, ou em silêncio na comunhão com o Espírito Santo. Dá para entender? Tirar a confissão de pecado dentro da Santa Ceia é transformar a Santa Ceia num ato espúrio, numa graça que foi destruída a preciosidade. Graça barata, vale nada. Outro costume muito perigoso, e por isso eu preguei aqui, acho que foi a última pregação antes de viajar, sobre o não discernir o corpo de Cristo. Outra graça que desidrata a preciosidade e não é graça de Deus é celebrar a Santa Ceia, tomar a Santa Ceia sem discernimento do corpo. Peguem a pregação que está na internet, 1h30 de pregação só sobre isso. Não deixem de ouvir, porque é vital para a vida de vocês. Qualquer graça, ainda que se diga como graça, se denomine como graça de Deus,
mas seja uma graça que não conduz à santificação, entenda, ela não é de Deus. E quem está pregando sobre ela não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. A Bíblia, não sei se vocês lembram, quando eu li o capítulo 2, versículo 9, né? Antes estava escrito no versículo anterior, 8º, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, qualquer mensagem que não exija a santificação do homem, santificação da mulher, pureza. O que significa santificação? Abandono do mundanismo. Jogar para trás o mundanismo, a carnalidade. Aquilo que nós vivíamos na carne, andávamos na carne, vivíamos no mundo. Coisas sujas para Deus. Esta pregação, quando não leva as pessoas à santificação, ela é diabólica, ela é satânica. E esta graça não é de Deus. A graça que cauteriza a consciência nas pessoas da própria pecaminosidade, também ela não é de Deus. Como assim, pastor? Simples. Se eu digo, uma vez salvo, salvo para sempre, isso cauteriza a consciência do meu pecado. Ok? Isso funciona como um fogo do inferno. Na minha consciência, cauteriza. Eu posso agora pecar à vontade. Não sinto mais nada. Por quê? Porque eu creio que eu sou um predestinado e um eleito. E eu fui salvo, então estou salvo para sempre. Não é o pecado quem vai me tirar a salvação. Não. Quando em Romanos, Paulo declarou que nem a morte, nem a vida, nem isso, nem aquilo, nem naquele rol de coisas que não retiraria a comunhão com Deus, nenhuma daquelas coisas, ele não botou o pecado. Ele escreveu lá um monte de coisas. Nem potestade, nem principado. Nada poderá me afastar do... Esse nada é diabólico. Os pregadores pregam esse nada, mas não está na Bíblia. Cuidado com o pregador, é um bicho astuto. Ok? Eu sou pregador. Cuidado com o pregador. É bicho astuto. É manipulador de palavra. Nada me separará do amor de Deus. Onde é que está isso aí no texto? Não está, mas eu forcei para ficar bonito. Por que ele não botou nada depois de falar de tanta coisa que não tem poder para nos separar do amor de Deus? Porque ele sabe o que diz lá em Isaías, capítulo 29. Que o pecado faz separação entre nós e Deus. Aí tem uns gaiatos diabólicos, sabe o que eles falam? Faz separação entre você e Deus, mas não entre Deus e você. Eu falei, filha da mãe. Manipulador do inferno. Não, tu luta com as trevas. Você luta com as trevas de terno e gravata. É terrível. A graça que mantém o homem na secularização do mundo. Mantém o homem no mundanismo. Essa graça não é de Deus, é diabólica. A graça que não conduz o homem à obediência total a Cristo. Qualquer tipo de pregação que não exija de você uma obediência total a Cristo, absoluta,
absoluta, Cristo. Qualquer tipo de pregador que pregue uma mensagem e abra uma brecha em alguma área para permitir você a não ouvir muito Jesus. Não precisa. É radicalismo. Foge dele. Foge, porque a tua alma está em perigo. Amém? A graça diabólica, ela justifica o pecado, não o pecador. Nós somos justificados, nós, não o pecado. Nós somos justificados mediante a nossa fé. Pela fé que somos justificados, nós pecadores. A graça justifica o pecado. E coloca o pecador em que situação? Na situação de ou faz parte da lista de sortudos de Deus para a salvação, ou faz parte da lista em que a graça de Deus vai mandar o camarada para o inferno. É muito sério isso aí. Aleluia. A graça diabólica, que não é de Deus, mas ela é chamada como de Deus em muitos livros e na internet. Esta graça é uma graça que retira a cruz de você. É a graça sem cruz para você carregar. Ô vida boa! Crente carnal ama essa palavra. Essa palavra lota a igreja. O cara sai de 1000 membros para 30.000 rápido. Ela massageia o ego do pecador. Ela massageia a carne do homem pecador, da mulher pecadora. É uma graça que tem uma cruz, mas é uma cruz que Jesus já carregou. E você não tem nenhuma para carregar. Se você não lembrar de Lucas 14, você está perdido. Por isso tem que dominar a palavra, não os livros devocionais. É a graça que te torna popular, aceito e aplaudido pela sociedade ímpia e pelos teus familiares ímpios. Toda graça que te dá popularidade, que te torna popular diante do povo ímpio e diante da tua família de ímpios, daqueles que são ímpios, essa graça é diabólica, ela é satânica. Toma cuidado com ela, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhinhos em nome de Jesus. Pai, nós somos dependentes totalmente do Teu Espírito Santo, Pai. Nos livra, Deus. Blinda o nosso coração. Blinda os nossos ouvidos, Pai. Blinda a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, Pai. Quando tivermos que nos confrontar ou defrontarmos, Pai, com esses pregadores, meu Pai, com esses autores de livros, mensageiros, pastores, muitos deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Talvez em todo o período do cristianismo não tenha existido um período como o nosso, o da igreja dos últimos dias. Ela está sendo conhecida como a igreja da graça barata. A igreja do crente popular, diante dos ímpios, popular diante da família ímpia. Pai, em nome de Jesus Cristo. Jesus disse aqui na terra:
Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Pai, nos mantém, Senhor, na porta estreita, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos capacita a tomar o teu fardo, o teu jugo que é suave. É a nossa cruz, Pai. A cruz que nós temos que carregar é o teu jugo. É um jugo suave, Pai. Comparado com o jugo que o Senhor suportou, o nosso é bem suave, Pai. É bem brando, Pai. E qualquer provação que o Senhor permita na nossa vida, a sua palavra diz que o Senhor nos dá o escape. Junto com a aprovação, o Senhor promove o escape, Senhor. E não nos dá aprovação além das nossas forças, Pai. Como o Senhor é amoroso, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, blinda nossas vidas contra o mundanismo, Pai. Blinda nossas vidas, meu Pai, contra a carnalidade. Destrói na nossa vida o andar na carne, Pai. Porque a Tua palavra diz para nós andarmos no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos capacita, Senhor, a sermos fiéis mais e mais a cada dia, Senhor. Levanta homens fiéis aqui, Senhor. Homens cuja inspiração é a Bíblia, Pai. Mulheres cuja inspiração única de sua vida é a Bíblia Sagrada, Pai. Homens que estão, mulheres que estão agarrados, abraçados, como diz o profeta de Hebreus. Ele disse assim: agarra-te às doutrinas as quais foste gerado, para que em tempo algum te desvie delas, Pai. Nós vivemos um tempo de desvio, Pai. Um desvio terrível, porque o diabo está desviando os crentes dentro da igreja, Pai. Antigamente, para se desviar, tinha que largar a igreja. Hoje não, Pai. É um bando de desviados dentro da igreja, dando lugar à carne, Pai. Não querendo cruz, carregar cruz nenhuma. Querendo a popularidade, Senhor, dos ímpios. Querendo a popularidade das famílias ímpias, Pai. Quer estar em paz com a carne, quer estar em paz com o mundo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, já não é mais o tempo em que para desviar tinha que sair da igreja, Pai. Agora não, Senhor. O diabo está desviando os crentes dentro da igreja. Ele está desviando os crentes com a Bíblia na mão, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja na terra, Pai. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, porque a graça ela é preciosa. É como aquele campo valioso que o homem voltou para casa e ele descobriu ali um tesouro escondido, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Assim é a tua graça, Pai, ela é valiosa, Pai. Ela é preciosa, Pai. Não permita que nenhum crente dessa igreja, Pai, tire a preciosidade da tua graça, Pai. Não permita que nenhum crente dessa igreja e das tuas igrejas na terra também, Pai, fiéis a Ti, não permita que eles venham, Senhor, a baratear a Tua graça, Pai. A mundanizar a Tua graça, a carnalizar a Tua graça, Senhor. Não permita, meu Pai, que eles venham a destruir a preciosidade da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, oh meu Pai, nos protege, nos blinda, Senhor. Dá vitória a cada família aqui representada. Há muitos aqui que estão em jejum, Pai, pelos seus familiares, por sua própria vida, Pai. Eu te peço, recebe esse jejum para louvor da Tua glória.
Joga por terra, meu Pai, as obras do diabo, meu Pai. Abre o entendimento desses pastores, Pai, que ora são instrumentos teus, ora são instrumentos de Satanás, estão no pecado de Balaão, Senhor. Balaão também te ouvia, também falava pela tua boca, e daqui a pouco era o diabo que usava ele, Senhor. Meu Deus, não deixa, meu Pai, não deixa esses pastores continuarem, meu Pai, pregando a graça barata, imunda, corrompida, desidratada, meu Pai, sem nenhum valor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Dá essa fé para os teus filhos, Pai. Tira os teus filhos dos livros devocionais, Pai. Menos livros devocionais e mais Bíblia, Pai. Menos livros de autores e mais Bíblia, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cobre cada família nesse lugar com teu sangue. Cobre cada casamento com teu sangue. Cada jovem, cada varão, varoa, Pai. Cobre com teu sangue em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, eu não sei se há alguém desviado que quer voltar para os caminhos do Senhor, Pai. Se houver, meu Pai, em nome de Jesus, dá um sinal, Senhor. Dá um sinal, meu Pai, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Alguém quer voltar para os caminhos de Deus? Levanta o braço. Pastor, eu quero tomar a decisão de voltar para Deus. Voltar para os caminhos do Senhor na igreja. Em nome de Jesus. Alguém, olha para o lado, alguém.